Olá, amigos, graças a Deus, uma boa noite. A gente está hoje aqui de novo no Evangelho, sob a luz do Evangelho segundo o Espiritismo, sendo interpretado, sendo de alguma forma estudado de uma forma universalista, crística, não crítica, de uma forma fraterna, com todo respeito, não religiosa, ok? Agora aqui no Brasil, Salvador, Bahia, são 21 horas com 1 minuto. Hoje, na verdade, eu não vou abrir o Evangelho, por mais que ele está aqui, o Evangelho, segundo o Espiritismo. Eu vou falar hoje sobre os estágios do verdadeiro perdoar. Como é que a gente sente, ou sabe, ou pode saber se realmente está perdoando, né? Ou se realmente esse perdão ou a aceitação das desculpas, né, são sinceras. Uma boa noite, bom dia, boa tarde para todas as pessoas que estão, vão entrar ou talvez adentrarão. E também a gente vai responder algumas perguntas dentro desse tema sobre o perdão, que é algo muito difícil. Não é fácil perdoar. Nada fácil. De verdade, não. De verdade, não. Porque quem perdoa se compadece de si e sapieda do outro. Quem perdoa é uma coisa muito interessante, que as beneficências, elas são educacionais, educativas, não punitivas. E nem muito menos condenativas. As beneficências, as virtudes, os dons, as bonanças internas, elas por si só educam-nos a nós mesmos, a quem as nutre. Já as maledicências de todas não propriamente nos deseducam, mas nos deixam frios, nos deixam muito mais antipáticos do que empáticos. É muito interessante isso, não porque eu estou analisando, mas eu noto muito isso, com muito carinho, muito respeito. Uma boa noite, José, uma boa noite, Carmen, são amigos que estão sempre com a gente, graças a Deus. Então, Edson, quando eu começo realmente a perdoar, qual seria, ao teu ver, o primeiro estágio do perdão? O primeiro estágio do perdão é não ter mágoa. Porque a mágoa, ela é escrava do passado. E a ela, a mágoa, fica em sua serventia a rigidez, a dureza, o enraizamento do que não presta no teu presente. Primeira coisa é mágoa. Mágoa, se não for mágoa, rancor. Muitas das vezes nem é mágoa, nem é cor, é culpa. Muitas das vezes a gente não se auto-perdoa por culpa. A gente guarda uma culpa e, meu Deus, por que eu fiz aquilo? E aquela coisa fica um senso de perfeccionismo ao cubo e ao quadrado, perdão. Mas eu vou ficar na mágoa, e no rancor e na culpa. Não importando qual seja o nível, o que importa é se livrar disso. Se livrar da culpa, principalmente aquela punitiva que é você com você mesmo, da mágoa, que é daquela que você não vai voltar ao passado, não vai fazer diferente, mas que você pode fazer a diferença no seu presente, mediante o seu futuro. Mas o rancor e a mágoa que está lá atrás lhe persegue agora e lhe acerca toda hora no que você pode ser amanhã. É ruim, mas por isso que perdoar é algo muito difícil. Muito difícil. De verdade é, porque quando você perdoa quem lhe fez algo ruim, ou quando se perdoa, você liquida pela raiz o mal que lhe envenena. Os bloqueios, as inibições, as frustrações, as ansiedades, os deprimentos, as tristezas, os desvarios que bloqueiam o teu crescimento interior,
para você progredir no melhor por si só, mediante a se amar por si mesmo. Então, quando a gente leva o perdão ou perdoar, não no olhar religioso, e repito, não tem nada contra a religião de ninguém, e nem no olhar propriamente espiritual ao externo, mas no olhar espiritual interno, no que eu me alimento, no que eu me sustento, no que eu me baseio, no que se formata a minha integridade, no que tem como combustível e anima a minha interioridade em princípios humanos, só tem uma decisão: perdoar. Inteligente, perdoar. Ou continuar com mágoa, rancor, dor e sofrimento. Ainda mais que ninguém muda o outro pela raiz, pela sua intimidade. A gente pode, no máximo, da mínima, suavizar momentaneamente, temporalmente, a aparência, o desbruce do outro, de como ele se apresenta, de como ele se demonstra, de como ele fica à mostra, a público, ao sócio imperativo que ele se faz para ser aceito, como cidadão, como uma cidadã, como um ser humano, homem sapiens. Mas no eixo, na raiz, ninguém muda ninguém com originalidade, naturalidade, se aquele ser, aquele cidadão, aquela persona, aquela consciência não conceber em si e por si só tal influência positiva, lúcida de mudança, de aprimoramento, de progresso interior. Então, o perdoar é uma prova de amor não ao outro que te fez o mal, mas a ti que estacionou o seu bem, encravou o seu melhor no tempo e no espaço, esperando uma vantagem de acontecimentos, de coincidências, de influências, de aparências, de aceitação. Meu Deus, muitas das vezes, pela gente não perdoar quem nos fez o mal, nem a gente fazer o mal para a gente mesmo, a gente não nota o quanto a nossa vida parece os antigos vinis arranhados, os CDs arranhados, ou um pendrive cheio de cavalinho de Troia. Fica aquele senso repetitivo, punitivo e exclusivo a tolerar, a suportar, a aguentar, a aceitar suportando, a conviver tolerando. É ruim. Então, falar de perdoar não é dar asas para o outro voar e se libertar do mal que ele fez. Não. Perdoar quem nos fez o mal é dar ar para os nossos pulmões. É dar ar puro para os neurônios, para o sangue, para os glóbulos vermelhos. É dar oxigênio para dentro do seu ser. Particularmente, eu sempre falo nas minhas lives, eu tenho um marco na minha vida dos meus 38 anos, já vivi muito, já estou com 46, já vivi cada coisa, mas graças a Deus que eu me lembro, nunca fiz mal assim, intencionalmente para alguém, talvez fiz, não me lembro, mas nesse pouco ou muito eu peço a Deus que Deus me permita viver mais um pouquinho, porque eu sou pidão. Eu posso garantir para vocês que dos meus 38 anos para cá, hoje eu estou com 46, o que eu menos tenho é mágoa, mas eu tive um processo de mágoa uns 40, 42, 43, 54, aí uns 3 anos. Tive, mas não era mais a mesma coisa de antes dos 38. Agora, o que aconteceu com o Edson com 38? O Edson está falando do Edson, viu? Não estou dando letra para ninguém. Vergonha na cara. Quando a gente fala vergonha na cara, a gente não está sendo bruto com as pessoas, ignorante, estúpido, arrogante. Vergonha na cara, tipo, cara, para um pouquinho, se sente. Naquela situação, você teve culpa? Não, algumas sim. Tendo culpa ou não, quantos anos faz? 10. Quantos anos você tem? 37. Tem como voltar atrás? Já começa aí. Não tem. Não tem como voltar atrás. Porque do tabuleiro da vida, mediante as traições, a dor e o sofrimento, as ilusões, as ansiedades,
as carências e as barganhas de influência, quem paga mais o pato é quem não se sensibiliza. Quem paga mais o pato é quem não se sensibiliza pelo que nutre, mas vive a flor da pele, se sensibilizando pela vida dos outros. Estou falando de mim, Edson Rosa. Eu vivia chorando pelos outros. Meu Deus do céu! Era aquela coisa de fazer a caridade sofrendo, fazer o bem sofrendo, crer em Jesus sofrendo. O que isso tem a ver com perdão? Tudo. Porque no momento que eu parei de sofrer por ter fé, não doer mais quando eu faço ou não uma caridade. E mediante a minha fé, pode ser ampla ou pequena, porque está em mim, então é pequena. O que eu creio não confronta com ninguém, a não ser expõe a mim que eu posso mais, cada vez mais, se eu me respeitar e me amar pelo que eu nutro e pelo que eu sou em mim, não pelo que eu me demonstro com os outros, pelo celular, pela roupa, pelo dinheiro. Eu comecei a notar que até mesmo a mágoa foi se diluindo, o rancor e a dor, porque eu comecei a me perdoar. Se auto-perdoar é valorizar o que temos pela essência, não pelas aparências. É difícil para alguém entender que se perdoar é dar um basta e decidir. Como eu sempre falo nas lives, o maior poder de uma pessoa lúcida não é sua força física, e nem muito menos a sua palavra em força e glória. A maior magnitude de um ser humano lúcido é o quanto ele pode resistir incorruptível no seu caráter e na sua integridade humana lúcida. Porque tem muita gente hoje que aguenta até um ponto falando bonito, mas faz feio. Suporta até um ponto fazendo bem, mas por trás das cortinas é um monstro. Mas tem pessoas que muitas das vezes são sinceras, singelas, serenas, transparentes e fazem o que podem. E mediante o que podem, quando fazem, participam do que doam, porque são generosas e solidárias. Então a maior caridade é sua participação, não o que se dá, é o que se convive. Tudo isso faz parte do famoso perdoar. E quando a gente não perdoa, repito, as beneficências são educacionais. Elas educam a gente de uma forma diferente, porque as beneficências, elas querem ouvir o silêncio. Elas querem ouvir a essência. Elas querem se educar pela sua transparência do que você é, mesmo que você veja, enxergue e observe as suas maledicências ou as suas beneficências internas, mas é ali que você vai ser educado. As maledicências não. As maledicências querem conveniência, aparência, influência, aceitação. Então, perdoar aos nossos semelhantes, para mim hoje, não é um ato de caridade, é um ato de inteligência. Perdoar quem me fez uma ofensa não é um ato de bondade, é um ato de integridade humana para comigo, independente que o outro creia, não creia, acredite ou não. Quando eu perdoo alguém do mal que ele me fez, cabe a ele o mal que ele se faz. Eu não tenho mais nada a ver com isso. Porque no momento que alguém me faz o mal e a mágoa se arrasta 1, 2, 3 anos, 1, 2, 3 décadas, a injúria e a penúria da punição interior de querer que o outro pague 100% ou da mesma forma ou pior, me torna virtualmente um carrasco, enquanto o outro materialmente foi meu algoz. Muitas vezes a gente, quando está com raiva, eu, por exemplo, quando era criança, entrou um amigo meu lá de Porto Alegre, eu faço questão de falar com ele, axé, viu, Júnior? Abençoe, meu irmão. Abençoe aos seus orixás aí, que me abençoe. E eu me lembro que em Porto Alegre eu sofri muito bullying. Gago. Eu era muito gago. Dislexo. Hoje mesmo, para fazer aqui o folder, em vez de eu botar estágio, eu botei estádio, mas eu li estágio, porque o dislexo é assim. Eu sei ler. Pô, estudei, fiz faculdade, eu sei ler, mas é complicado. E eu não estou me explicando, é só para vocês entenderem que
a gente, quando se ama, a dislexa, a gagueira, a cegueira, coisas graves mesmo, né? Paralisias, não são entraves para a gente ser feliz. Agora, a falta de perdoar, ou ter que perdoar porque nossa essência pede, não porque a sociedade obriga, e a gente não dá esse perdão porque a mágoa segura no passado, o rancor corrói o presente, a raiva, a ira e o ódio destrói o nosso futuro, porque a gente fica insensível perante aquilo que a gente é, e a gente só fica acessível mediante aquilo que os outros almejam, que a sociedade quer, ou que os meus instintos mais precários, mais animalizados, desejam e têm vontade de manter para apresentar, mesmo que isso custe a minha própria paz interior? Faz mais de que na hora perdoar. Então, o primeiro estágio do perdoar alguém e a si mesmo é a simplicidade de entender que somos mais um. Esse somos mais um é complicado. Muito complicado. Porque quando eu me coloco como mais um, eu vou falar de mim, peço perdão e já começa a live, já começou, e vou responder até uma pergunta do Júnior ali que está nos ajudando. Quando se coloca que somos mais um, eu estudo pra caramba. Eu sei de mim, isso não prova nada. Não prova meu caráter, não prova nenhum grau de profissionalidade, não prova a minha índole estudar. Saber não me titula que eu compreenda e transformo o que eu entendo em verdadeira sabedoria, que é a convivência. São coisas bem antagônicas e distantes pra caramba. Assim como cultura não é educação. Eu sou mais da educação, por mais que cultura é necessária. Mas quando a gente se coloca mais um, eu olho assim e digo, poxa, aquele mendigo ali, cara, dá uma aula em mim, que sou psicanalista há mais de 24, 25 anos. 24, 25 anos. Em muitas coisas. Talvez ele nunca leu um Freud, um Lacan, um Jung. Mas ele lê o ser humano que está passando para lá e para cá. Estou dando exemplos simples. O que isso tem a ver com perdoar? Tudo a ver. Porque a falta, o coração que precisa desse lubrificante, compaixão, porque quem se perdoa cria dentro de suas raízes novos brotos que não são mais amargos, que não é mais de mágoa, nem de rancor, nem de dor, nem de sofrimento. Mas quem perdoa, esse perdoa, compadece-se, tem compaixão por si. E essa compaixão, ela brota a simplicidade, ela brota a gratidão, ela brota a integridade, ela brota a humildade. Repito de novo, falo como ser humano comum, como qualquer um. As beneficências são educativas. E são empatas. Elas nos deixam com muita empatia e simpatia para com o conjunto que convivemos e para o ser humano que somos. Até o modo de ver, conceber a si muda, se amplia. A gente vê que dentro da gente mesmo há uma multidão de possibilidades que ainda não foi garimpada, porque a falta do perdão travava-nos muitas das vezes com injúria, julgamento, punição. Todas as vezes que a vida, mediante as suas consequências e funcionalidades naturais do convívio entre um e o outro, mostrava para mim uma situação que lembrava daquela traição, que lembrava daquele bullying, lembrava-me daquele mal que me fizeram, ou que eu acometi a alguém, ou que eu privei de fazer o bem para mim mesmo. Então eu me culpo, ou então eu culpo, eu não perdoo. Perdoar é ar para os nossos pulmões. Perdoar é ar de vida. Agora a gente começa, valeu? Deixa eu só tomar uma água aqui. Não sei o que o Júnior está falando, mas vamos ver. Se for dentro do tema, agradeço. Se não for, boa, né, Júnior? Ele fala assim, passei por um problema de ansiedade alguns meses atrás.
Demorei a entender que só depois de perdão, valeu, irmão, eu pude olhar para mim com serenidade e mais amor. Cara, tem nem o que eu falar, não, porque você, de alguma forma, há uma concordância do que você colocou aí e expôs com o que eu estou tentando dizer, porque a dor é dor para todo mundo. Só que cada ser humano tem uma acepção da forma que faz doer. Tem gente que se levar uma martelada de 6 quilos no dedinho minguinho, dá risada. Tá sentindo dor, mas tá dando risada, porque é a forma da criatura se expressar. Assim como tem gente na vacina agora, eu vi isso, eu pensei que o cara tava brincando. Um cara maior do que eu, e não tô falando com preconceito, eu acredito que seja uma fobia. O cara desmaiou pela vacina, a mulher já tinha dado a vacina, ele caindo assim. Aí eu e outro menino asseguramos, a gente pensou que o cara tava brincando, que era uma pegadinha, que tinha alguém gravando, e não tinha, não. Entendeu, meu amigo? Então, quando a gente fala de perdoar, é muito bonitinho fazer live. O Edson fez uma live de perdoar, mas não é fácil não, meu irmão. Depende. Cara, na psicanálise, eu já peguei pessoas que passaram por agressões de pedofilia, pelo pai, pelo tio, pela mãe, pelo primo, parente. Nossa, casos gravíssimos. Como é que você vai chegar para uma pessoa dessa e vai dizer assim, ó, perdoa que você fica curado? Então, quando eu venho fazer as lives, por mais que eu tento deixar o psicanalista de lado e agora quem está aqui é o homem, a gente tem que ser lúcido. Tentar perdoar. Por isso que eu digo, perdoar não é ser bom para o outro, não, é se fazer melhor. Perdoar não é uma questão de inteligência, não, é uma questão de sabedoria da alma, é compaixão para si. Agora, Edson, eu sendo simples, sendo humilde, tendo compaixão, eu vou esquecer o mal que me fizeram? Não! A diferença é que esse mal que te fizeram em lembrança não vai subjugá-lo, subjugar quem estiver me ouvindo e subjugar você a dor e o sofrimento de ter-se inocente em dado agressão, ter-se inofensivo em dado atentado ou ter-se traído por dada situação. É horrível. Ter que perdoar e ficar com aquilo queimando nas mãos e no coração é ruim demais. Então, quando eu falo perdoar, repito, não é para dizer perdoa, fica com Jesus, meu irmão, tu tá perdoado, eu te amo. Não. A maioria das pessoas que fizeram mal para mim, e até agora há pouco tempo, não estou dando letra, talvez até pode ver amanhã ou não, vai saber quem é, uma pessoa que eu respeito muito. Na última vez que a gente discutiu, eu chamei a criatura de dissimulado ou dissimulada. Eu me lembro bem. Por mais que eu estava meio desarmônico também, eu também tinha culpa no cartório, estou botando aqui, eu não sou perfeito. Uma situação até meio que profissional, vamos dizer assim. Eu perdoei. Eu tinha minha razão e a criatura tinha razão. Nós dois perdoamos. O que aconteceu, meu irmão? Isso serve para vocês aí. Começamos de novo a ter um convívio. A criatura começou com dissimulação de novo. O que eu fiz? Já tinha perdoado uma vez de coração, não precisa mais falar. Simplesmente eu não dei mais papo. Agora, se eu ver que vim puxar um assunto comigo de uma doença, de uma coisa séria, darei minha atenção. Agora, se vim puxar papo que dure, eu não dou atenção. Isso é perdoar, Edson? Com certeza, isso é perdoar com inteligência, porque dando ou não atenção, não há remorso, não há mágoa, não há rancor. Porque o perdoar nos amadurece. A mágoa e o rancor nos apodrece. Perdoar dá nobreza, não pela tua ação mediante ao outro que talvez precisou do teu perdão, talvez você ache que ele precise. Mas perdoar te dá clareza e noção que quase sempre, não todas as vezes, quando é uma agressão, uma pedofilia, um estupro, uma coisa muito grave, mas quase sempre, em algumas vezes, quando a gente guarda muito magoinha, guarda muito rancor, quase sempre, não todas as vezes, salvos muitas também, talvez vezes, a gente tem culpa no cartório. A gente se submeteu por conveniência, que nem o meu caso. Me submeti por conveniência, me subjuguei por conveniência, então, pianinho, Edson Rosa. Cala tua boca, bota o rabinho no meio das pernas e perdoa.
Perdoa não para livrar o outro, perdoa para você seguir adiante. Uma questão de inteligência e sabedoria de amar-se. Mas não é fácil. E olha que no meu caso, foi briguinha por causa de conceitos. E pessoas que sofreram bullying, foram surradas, viveram com pessoas alcoólatras ou não. Aí tem diversos casos, mas independente do caso, dos mais graves aos mais leves, perdoar é ar para o teu pulmão, não é asas para o outro voar. E perdoar cura, a cura é medicina da alma, não é pretensão do ego, apego da consciência e desvario da mente humana. Valeu? Muito obrigado, viu, Júnior? Deixa eu ver aqui o José Igor, um irmão que está sempre nos ajudando, depois eu vou para o Claudir. Edson, ele fala assim: amigo, se tiver o som ruim, estivermos falando muito alto, por favor, me ajudem aí, viu? Eu não sou profissional em nada, só sou profissional tentando como ser humano. Vamos lá. Ele fala assim: Edson, o perdão... Como é que é? O perdão se doar, não. Se nós doarmos o perdão aos outros, ou perdoar, é como nós mesmos. No livro, No Mundo Maior, é um livro de André Luiz Espírito, pelo Chico Cândido Xavier, Francisco Cândido Xavier, já falecido médium. Aí ele diz assim: diz que o perdão é algo profundo, concordo, é muito profundo, estou falando disso. Quando é alcançado, é a primeira etapa da redenção. Perfeito, por quê? Se nós estudarmos o perdão, tirando religião e tirando o senso, com todo respeito, humano, de como nós interpretamos a caridade, e colocamos num lado crístico. O que é crístico? Divino. O perdão, ele é superior à cura física. Sim. Quer ver uma coisa? Pensa comigo, José. E nesse livro fala disso, para quem é espírita, espiritualista, terapeuta, psicanalista, psiquiatra, psicólogo também. Pense. É só uma referência, não espiritual. A falta de perdão, eu sofri um atentado, sofri um bullying, um cara me estrupou, eu era criança. Um exemplo. Aqui é um canal de adultos, a gente está falando para estudar e tem vários ângulos. Ou me deu tapa na cara, ou eu apanhei, ou sei lá. Tem vários traumas. Tem um trauma. Mas o trauma que eu tenho foi provocado por bullying, por maus tratos. Boa? Boa. Eu era uma criança, inofensivo. Fiquei adulto, saí do meu lar, ou da casa, ou do presídio, do lugar que eu estava lá, que me tratavam mal, fui viver minha vida. E na minha vida normal, eu tenho várias síndromes, mas todas elas me coligando a este passado que esta criança foi maltratada, surrada, estrupada, ou passou fome, ou sei lá, diferenciada, de uma forma pejorativa. Aí tem vários ângulos, tá? Ou um relacionamento que fui traído, aí vai. Uma doença que eu tive, um braço que perdi, sei lá, alguma coisa aconteceu que eu nutro-me incompleto, por mais que olhando-me eu me sinto em totalidade. Pode ter certeza, meu amigo. O primeiro tracinho de uma síndrome mal curada é quando a roupa me corresponde. Os empecilhos de utilidade falam por mim. E quando só a minha cultura, não a minha educação e meu craquejo, meu tranjeito, a minha hombridade e persona como gênero humano, gênio humano, não de sexualidade, mas de postura, no mínimo da máxima de respeito ao ir e vir dos outros, o meu RG seria a minha cultura, não a minha educação. Cara, pode parecer que eu estou fugindo da sua pergunta, mas não estou, não. Este perdoar vai se tornar tolerar. E esse perdoar vai se tornar boicote, de boca para fora. Porque todas as vezes que eu perdoar aquele que me fez o mal, eu vou viver aturando e suportando, mas eu não vou esquecer. E a mágoa vai viver me saturando por dentro. Ao ponto de qualquer situação que aconteça na minha vida, com outras figuras, com outras pessoas, mas que me lembrem cognitivamente, pela impressão e sensação que a inteligência emocional requer para ir e vir, pode ter certeza, meu amigo. Eu vou implodir
e vou explodir com reatividade. Olha como o ser humano está vivendo hoje. Tudo reativo. Falta de perdão. Seja do perdão mais vulgar, mais vil, mais simples, ao perdão mais necessário e muito mais de que medicamentoso. Mas é aquele perdão que cura a alma do cidadão. Que precisa perdoar não porque ele é bonzinho, mas necessita-se deste ato de compaixão para consigo mesmo para se fazer melhor. Agora, quando eu perdoo de verdade, qualquer situação que corre e ocorre em volta de mim, que me lembre daquela traição, daquele bullying, daquele trauma que eu tive, que ocasionou até então minha mágoa, meu rancor, minha síndrome, o meu desequilíbrio psicoemocional ou afetivo, eu vou sentir dor e sofrimento? Talvez dor, sofrimento não. Porque já é elucidativo em mim essa determinação e essa resiliência que a compaixão me doa, pelo poder da simplicidade e pela qualidade da humildade que entender que foi, não me pertence, larguei, não é meu esse sustento maligno, não é meu este veneno, não é meu este alimento do capeta. O que é meu é a lembrança que me doeu, mas não a dor que me corrói. Não, isso não é mais meu. Pode parecer maluquice, mas já é um primeiro passo para sair do repeteco da frieza que a tristeza nos aferra e, infelizmente, como um evuco podre, nos acolhe. O que é frieza, Edson, no emocional afetivo? Frigidez. As pessoas ficam frígidas, insensíveis de si só e por si mesmas. Aí elas querem consumir, transar, soltar franga, exagerar. Tudo isso, meu irmão, o perdão pode evitar, porque são cognições que se ungem e se unem com o bom senso, além do intelecto, mas que eterniza de como a gente não dá sentimento, mas como a gente sente. A gente sente com afabilidade, a gente sente com afeto, a gente sente com compassividade, com mansidão. Não vou falar palavras bonitas, vamos falar palavras mais, diretas. A gente sente com estado de vazio, euforia e conveniência, ansiedade e carência, ou a gente sente com empatia, simpatia, confiança, gratidão, humildade e simplicidade? Qual desses sentires a tua necessidade de perdoar ou do perdão lhe faz bem? Então, concordo com o livro No Mundo Maior. Perdoar é uma medicina de Deus. E eu sempre falo isso, posso estar errado, peço perdão, um dia posso me corrigir. Perdoar, de verdade, é germe, é germinar natural de compaixão por si. Quem tem este senso de compaixão interior, esta compaixão interior, ela germina a naturalidade simples de ser incorruptível. A torre, a muralha, a rocha, a determinação. Não, para um pouquinho aí, pô. Eu vi que tem algo bom aqui dentro de mim. Então você já começa a entender que há uma escolha, você. E há uma procura que não é para fora. Mergulhe para dentro de você. A compaixão, que é o atributo que o verdadeiro perdão nos abençoa, nos aconchega nisso, nesse ato de sabedoria à vida e de nobreza da existência íntima interior. Valeu? Muito obrigado, viu, meu amigo? Deixa eu ver aqui o meu amigo Claudir. Eu ia falar, cara, Claudir Miranda, tá vendo, Claudir? Ia misturar você com o Rafael, lá do Rio de Janeiro. Claudir acho que é Santa Catarina, né, Claudir? Acho que é isso, né? Perdão, viu, Claudir? Eu já tô acostumado comigo há anos, né, meu irmão? Vamos lá. Claudir Pereira, ele fala assim: e quando hoje me pego em sentimento de culpa? Ô, meu amigo, tá nós dois nessa aí. Paro tudo o que estou fazendo e me dou perdão próprio. Meu amigo, você sabe, Claudir, como é que funciona
a magia da vida. No caldeirãozinho da consciência, só deve borbulhar e enfervecer ideais, aonde a maior ideia seja a nossa paz. Começou a ferver um monte de porcaria, vai dar ruim. Vai pestear. Não é assim que fala aí no sul, Claudio? Vai pestear. Então é isso aí, meu amigo. Olha só o perdão quando a gente se perdoa. Edson, e a pessoa que se culpa por falta de se perdoar? O que acontece com ela? Cara, é uma procrastinação de ser incrível. A culpa faz isso, procrastina a nossa existência interior e repete circunstancialmente, né? Porque a gente busca circunstâncias, vir e ir, de repetição na vida. Nossa, um disco arranhado, como eu falei no começo. Deixa eu ver aqui se tem mais uma pergunta. Obrigado, viu, Claudio? Se fazer envolvendo o tema. Deixa eu ver aqui, o Micael Santos. Edson, algumas pessoas querem que o outro mude. Perca de tempo, meu irmão. Querer que o outro mude é perca de tempo. Mas vamos lá. Querer até eu quero também, que muita pessoa mude. Agora, intervir demais, velho, exemplo. A questão é que a gente quer que o outro mude, mas a gente não se muda também, né? Tem essa também. Mas vamos lá. Para dizer que perdoa. Mas quando realmente perdoamos, como fica a nossa convivência com alguém que fez algo? Eu acabei de falar sobre isso. No meu caso, uma já foi o plano espiritual. Assim, que eu possa dizer assim, pô, não me fez bem. Mas graças a Deus, antes da criatura desencarnar, houve o perdão. E hoje, pelo amor a Deus e a Cristo, foi. Mas se eu fechar os olhos e me lembrar do nome da pessoa, eu me lembro dos males que eu sofri. É fato. Da dor que eu vivi. É fato, mas é lembrança, não é sentir. Qual a diferença, Edson? A diferença é que se eu ver ou não, lembrar uma foto, ver ou não, eu vou lembrar do que foi feito, mas eu não vou sentir raiva, ódio. Pode até dar aquela coisa assim, né? Aquela apreensãozinha, porque é humano, é hormonal. Mas a diferença, meu irmão, é que quando a gente não perdoa de verdade, você só lembrar do nome, você já se enfara, já estraga teu dia. O ser humano ele é muito emocional, é muito transparente. O ser humano é muito sistema límbico, é muito emocional. É, ó, me cime hoje, reativo. Então, quando você começa a perdoar, eu vou dar um exemplo. Com essa pessoa, acho que vai ver essa live aqui, vai ficar doido comigo. Mas vai fazer o quê, né? Tá me vindo, talvez sirva até para ele ou para ela, né? Sei lá, o cifragol, o simancol, e cada um vive a sua paz. Tudo de jeitinho. Tem uma outra pessoa também que me fez um mal aí. Eu também fiz o mal, pá, perdoei, papapá, e quis de novo fazer o mal. Edson, você... Como assim quis fazer o mal para você? Dissimulação. Começou a dissimular algumas situações e eu não falei mais. Você ficou com raiva, Edson? Não. Eu sei de mim, não tô aqui para provar nada. Se você tiver que tomar um café hoje, que eu sou cafezeiro, viu? Tomar um café, você iria na casa dessa pessoa? Não. Porque eu não confio. Você entendeu, Micael? Quando você perdoa, não quer dizer que você confia. A gente tem particularmente, estou falando como ser humano falho. Particularmente, eu não estou chamando ninguém de imbecil, mas a gente tem que parar com essa idiotice. Não, eu perdoei, agora eu confio. Toma meu coração e faz o que tu quer. Respeito. Respeito. Vamos num shopping, vamos numa cafeteria. Opa, tamo junto, vamos tomar esse café. Ir em casa, visitar a família, Não mais. Só se dentro do meu eu voltar a ter confiança, porque, amigo, guarde isso no seu coração. Perdoar é uma decisão. Assim como deixar de odiar é uma decisão. Assim como amar, guarde isso. Amar é algo que a gente vai decidindo até se concluir. Enquanto a gente romantizar, guarde isso, Micael, a gente sofre. Quem perdoa muito e romantiza, sofre para perdoar e não perdoa nunca. Sofre porque ama, mas não ama nunca, porque sofre. E
Quando eu digo decisão, lembre que toda vez que eu falo decidir, eu falo da resiliência, da resistência, da lucidez, da pausa para reflexão. Como assim, Edson, perdoar é uma decisão? Pô, alguém me fez um mal, eu vou lá, rezo para Nossa Senhora, para Jesus, e eu rezo mesmo, graças a Deus, converso, na verdade. Ou para os meus orixás, para os guias, tudo. Vejo a pessoa, mal escuto a voz, já penso, já vem esse desgraçado, como é que morra? Mas eu perdoei. Mas o problema não é eu falar e pensar, o problema é eu sentir isso, determinar o castigo ao outro. Não tem nada a ver com espiritualidade, meu amigo. Eu não estou levando para esses lados, eu estou fazendo uma correlação. Entendeu? Agora, quando você perdoa de verdade, por isso que o perdão é algo muito particular de cada um tem seu jeito de perdoar, assim como a dor para uns, como eu acabei de falar, uma marreta de 6 quilos tá batendo no dedo, o cara tá rindo, o outro tá tomando uma injeçãozinha do Covid e tá desmaiando. Dor é dor, agora cada ser humano tem seu sintoma do que é doer. Mesma coisa eu perdoar. Quando você perdoa de verdade, cara, pode até dar uma dor, mas você não vai sofrer. Porque a dor, ela não tira a tua razão, ela te deixa em alerta quando você perdoa. De verdade. Quando você não perdoa de verdade, a dor, ela tira a tua razão e ela lhe deixa na reatividade, porque você está sofrendo. Essa é a diferença. Básica, bem básica, assim, bem rasteira, do que é perdoar e do que não é perdoar. No fundo do raso, quem sai ganhando é você quando perdoa de verdade. E no fundo do raso, quem sai perdendo é você, se não perdoa de verdade. Porque o outro não está nem aí. O outro não muda se você perdoar ou não. Agora, você transmuta padrões quando você diz: chega, perdoo porque eu me amo e eu tenho compaixão. Cara, a gente não vai falar isso. Mas até a gente chegar nesse estado de lucidez, a gente apanha para perdoar. A gente apanha porque ama. A gente apanha porque faz a caridade. A gente sofre, mas sofre porque aguenta as pessoas, atura, tolera. São palavras bonitas, somente o tolera, mas sem perdão, sem compaixão, é passatempo pro ego. É massagem do umbigo, coceirinha no ouvido. Passou, relaxou, se beliscar, eu reajo. Eu já não interajo. Valeu? Muito obrigado, amigo. Eu falo assim que é para todo mundo pensar, aí cada um pensa, né? Cada um tem seu jeito. Tem gente que eu, por exemplo, ainda tenho umas pendenguinhas aí, mas antes de eu desencarnar, eu quero ficar em paz. Eu devo isso ao meu silêncio. Paz. Devo isso ao meu silêncio. Deixa eu ver aqui. Janaína Alves, ela fala assim: perdoar não quer dizer apagar os erros. Perfeito. Salve, mãe Janaína. Sua bênção também a seus guias, seus mentores. Que eles me abençoem. É conviver com essa pessoa, pois a mesma poderá me machucar novamente. Foi o que aconteceu comigo. Quer dizer, ia acontecer comigo. Machucar não, mas criou situações, Janaína. Então o que a gente faz? É como você está falando aí. Então perdoar sem aproximação seria esse meu amor próprio? Sim. Perdoar de verdade não tira a sua educação, não tira seu jogo de cintura. Agora, toda vez que a gente não perdoa e a gente tem que ter convívio, a gente fica numa pretensão e presunção de superioridade, de vantagem ou de submissão do outro, porque se o outro sabe que aprontou, ele lhe deve. Agora, quando você perdoa, você não está nem aí, a criatura está ali, tá ali, vai fazer o quê? Você sabe, ele sabe, ou ela sabe que errou, você sabe que errou, perdão foi dado e vida continua. Perdoar é libertador, é ar por nossos pulmões. Agora, dizer que perdoar de verdade, com cumplicidade, com, oh meu Deus, aquela coisa crística, há uma grande diferença de esquecer. Esquecer, creio eu, só se for um ser angelical, apagar da cabeça. Não, eu tenho lembrança. Tenho lembrança. O próprio Jesus, quando bateram nele antes dele morrer, ele pergunta: quem me bates? Por que me bates? Ele estava olhando quem estava batendo nele, ele estava perdoando, tanto é que perdoou. Mas ele lembra quem bateu nele. Está lá na Bíblia, lá.
A diferença, que eu não estou me comparando a Cristo, mas o perdão reacende Cristo em nós, porque você olha o cara que ele bateu e diz, não, você me bateu, para você não precisa dizer para ele. Aperta a mão dele, trata ele com educação, bem, por respeito, humano, porque você é humano, não interessa que ele é um animal, ou ela é um animal. Agora, confiar, não. Porque perdoar não é burrice. Perdoar não é fragilidade, é fortaleza de simplicidade e humildade. Para aquele que por si só já se abastece de amor próprio, de compaixão, de hombridade, de ética, de integridade, de caráter humano por si só. Perdoar é uma palavra profunda, como está no livro No Mundo Maior, que o amigo José nos lembrou aí. E é verdade. É o início de uma ascensão. E as pessoas acham que perdoar é algo apenas religioso, é algo que vai beneficiar o outro. Não. Bendito é o ser humano que não tem que perdoar. Esse é o cara, esse já é quase um anjo. Muito obrigado, viu, Janaína? Vamos ver de novo aqui o Claudiro. Respondeu o Claudiro mais uma pessoa e tá bom hoje. Não vou chegar uma hora, não. A tua mão é movida de escândalo. Corta afora. É uma passagem do Evangelho. Se a culpa te consome, se perdoa e joga fora. É a mesma coisa. São parábolas, metáforas. É óbvio que eu não vou cortar minha mão, mas eu vou deixar de fazer com habilidade o que eu destinei a este órgão, mão. Mas este órgão, mão, não foi destinado a matar. Ele foi destinado a me servir. Então, toda a estrutura corpórea minha, inclusive o que eu vejo, inclusive o que eu falo, inclusive o que eu penso, inclusive o que eu sou, não é o acaso que comanda, é os desígnios da minha integridade por me amar, é que tem soberania, e lucidez, e sensatez, e educação para dirigir tal existência em vida em mim. É isso que o Evangelho está tentando dizer. Não vive como Maria vai com as outras. De uma forma bem simplória. Aí eu tenho que cortar mesmo esses maus costumes. Não porque os outros dizem que é uma mania ruim. É porque a minha falta de paz interior se traduz como um hábito que tira de mim tranquilidade. Como um mau hábito que exorta de mim o aconchego do silêncio que poderia me dar calma. Mas aí eu repito, cada um com as suas decisões. Tem gente que vai morrer com perdão na ponta da língua e com a podridão dentro do corpo, porque aquilo comeu a pessoa por dentro. Determine, opine, decida e tenha essa designação mediante esse poder inaquebrantável de amor próprio que nos dá essa resiliência de sustentar e aguentar, não maturando o que é para fora, mas descobrindo algo melhor por dentro, acima da mágoa que até então a gente nutre por si só. Acima da dor e do sofrimento que talvez a gente fica muitas das vezes imune às coisas mais acessíveis à sensibilidade do bem viver, que é os detalhes da vida, de ser como a gente é, em paz por si só. E muitas das vezes a gente fica insensível, inacessível às informações, a cognições dos anjos, de Deus, dos orixás, dos espíritos amigos, de quem nos ama, até mesmo de quem nos odeia, mas que tentam transmitir e a gente não pega nem no ar e nem se está nos procurando, porque a gente criou uma couraça de culpa que nos ocupa de procrastinar a própria paz, ou senão a gente criou blindagens insensíveis ao que presta para nos manter em paz. E ao que realmente faz mais de que necessário, porque é muito maior de que uma necessidade, é essencial para nutrirmos por nós mesmos amor e paz. Então perdoa. Perdoar não é um prêmio a quem nos fez mal,
E perdoar não é dar asas a quem um dia nos injuriou, nos culpou, nos perseguiu, nos machucou, nos feriu, nos julgou. Perdoar é dar ar para o nosso ser. É reviver a nossa existência interior e dizer isso. Suspirar em paz, de alívio, mesmo que o corpo esteja cansado, lascado, envelhecido pelo tempo, enrubrecido pelas eras, mas ao mesmo tempo diamantino, brilhante, renovado, rejuvenescido por dentro das entranhas, porque não tem ali rancores venenosos de mágoa arrebentando com cortisol e as suprarrenais. Não se tem ali dentro de si líquidos como ácido hídrico ou sulfúrico, destruindo todos os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, enferrujando-nos por dentro, criando ruga nas nossas ideias, nos nossos ideais, porque a gente já é um morto-vivo, que não sabe o que é, não lembra de onde veio, quando lembra de onde veio é dor, 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 e quando percebe aonde está é sofrimento, 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 e quando lá lampejo, se assim pode ser alguém amanhã, é pavor. É ruim demais. O perdão abençoa. O perdão abençoa a intimidade daquele que se quer bem. Esse é o evangelho de hoje, tá? O primeiro estágio do perdão é tentar ser simples consigo. Não dificulte. Tenha humildade. Mesmo que você foi errado ou foi certo, tenha humildade, certo ou errado. Eu não quero essa verdade, eu não quero essa realidade, porque há anos eu preciso tirar essa mágoa, esse rancor, essa dor, por falta do perdão, do perdoar. Então eu me perdoo, porque eu tenho compaixão e eu amo. E que Deus nos abençoe. Muito obrigado ao Claudir, muito obrigado a Ana, muito obrigado Janaína, muito obrigado de novo Claudir, ao José, muito obrigado Maria, muito obrigado Cris, muito obrigado Ana, muito obrigado Gabriele, muito obrigado Micael, muito obrigado Júnior, muito obrigado a todos, todos, faltei de alguém, Rosana, muito obrigado Angélica, muito obrigado, Regina, Carmen. Obrigado, meu Deus, que Deus abençoe a todos, viu? Compaixão no coração, amor, como diz um filme que eu olhei hoje, né? É o único caminho, como disse o apóstolo Paulo. E realmente, principalmente o amor próprio. Que Deus nos abençoe, viu? Fiquem com Deus. Obrigado. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Valeu.